E aí, gente, beleza? Na aula de hoje nós vamos entender e dar continuidade ao conteúdo relacionado ao Estado, o poder e a política no Brasil, mais especificamente sobre o período que compreende a Era Vargas, que se inicia em 1930 e se encerra em 1945, certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Getúlio Vargas ascende ao poder em 1930, né, por meio de um golpe, né, um golpe de Estado que levou a Getúlio Vargas ao poder. Né? Ele concorreu às eleições nos anos anteriores, mas ele acabou não sendo eleito. Né? Isso não impediu que determinados grupos dentro da sociedade, inclusive os militares, articulassem para garantir que Getúlio Vargas se tornasse o presidente da República, então, em 1930, ok? Se tornando presidente da República em 1930, durante o período entre 30 e 34 foi chamado de governo provisório. Esse governo provisório ele teve um caráter um pouco mais democrático, né, com a participação do Congresso Nacional. E aí, em 1934, nós temos a promulgação da segunda Constituição Republicana do Brasil e a terceira Constituição do país, pós-independência. Né? Essa Constituição de 1934 ela foi construída sobre os pilares do liberalismo, né? Foi construída sobre os pilares do pensamento liberal de um Estado liberal, né? E um dos avanços assim garantidos nessa Constituição que a gente pode citar é a garantia do voto feminino. Então, o voto feminino ele foi garantido a partir da Constituição de 1934, né? Em 1934 ele também é eleito pelo Congresso Nacional, né? Getúlio Vargas. Ele permaneceu durante um período, né, entre 1930 e 45 ele governou o Brasil, mas o seu governo foi marcado por uma série de acontecimentos, uma série de movimentos que ocorreram durante esse período. Né? Em 1937, né, justificando por uma possível, né, Getúlio Vargas determinou dessa forma, né, uma possível intentona comunista, né, que de fato ocorreu um episódio chamado intentona comunista, mas justificando por uma possível avanço do comunismo ao comunismo no Brasil, Getúlio Vargas, em 1937, deu um golpe de Estado, um novo golpe. Né? Então, esse período foi marcado por dois golpes, o de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, e o de 1937, onde ele dá um golpe dentro do próprio golpe que ele deu em 1930, certo? E institui o Estado Novo. Né? E a partir de 1937, com a instituição do Estado Novo, nós temos uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937. Essa, que não foi promulgada como a de 34, que foi promulgada e construída pelo Congresso Nacional e aprovada pelo Congresso Nacional, a de 1937 foi feita literalmente sobre encomenda pela Presidência da República, certo? Então essa Constituição ela não foi promulgada e sim foi outorgada, instalando a partir de 37 até a queda de Vargas em 45, o chamado Estado Novo, né? Que é caracterizado por um período mais autoritário, né? Um período em que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo foi cerceado, né? E os mandos e desmandos partiam da Presidência da República, ou seja, do Poder Executivo, certo? É interessante pontuar que Getúlio Vargas, durante o momento que chegou ao poder, né, e todo esse processo de passagem pelo poder do governo federal, ele sempre teve apoio de uma burguesia urbano-industrial, uma burguesia mais urbana e principalmente que buscava a industrialização do país. Então, dessa forma, ele tentou romper com uma hegemonia histórica de uma burguesia agrária que se encontrava no poder desde a instalação da República no Brasil, né? Ou seja, desde 1889. Nesse processo todo, Getúlio Vargas lançou um novo mecanismo de governo, né, um novo projeto de país que foi chamado de nacional desenvolvimentismo. Né? O nacional desenvolvimentismo recebe grandes financiamentos e investimentos por parte do Estado e do setor empresarial nacional. Né? Então ele pontua duas questões fundamentais, que são os investimentos privados nacionais e os investimentos públicos nacionais, né? Com o objetivo de desenvolver as forças produtivas. Então, neste momento, no período em que Getúlio Vargas passou pelo poder entre 30 e 45, houve um processo intenso de urbanização do Brasil, o Brasil até então era um país predominantemente agrário,
começa massivamente um processo de urbanização, e um outro pilar fundamental é o processo de industrialização, né? Além de ser um país que a população se concentrava no campo e um país que vivia basicamente dos insumos vindos da agricultura, né? Daquilo que era produzido pelo campo, a partir desse momento passa por um processo de transformação. Então o país vai se industrializando e segue nesse projeto nacional desenvolvimentista, né, de industrialização e de desenvolvimento das forças produtivas, também pelas próximas décadas, né, as décadas posteriores à chamada Era Vargas, certo? Então isso é interessante se pontuar. Ele tinha o apoio dessa burguesia urbano-industrial, né, essa burguesia que queria um projeto mais claro de urbanização e principalmente de industrialização do país, né? Contava também com o apoio das massas, dos trabalhadores, porque Getúlio Vargas fez uma série de medidas que passou a beneficiar os trabalhadores, principalmente os trabalhadores urbanos, a partir da década de 30. Cita-se então entre as questões realizadas durante o governo Getúlio Vargas, nós temos a criação da CLT, das consolidações da Lei do Trabalho, né? Que são a legislação trabalhista, que inclusive está em vigor até hoje, embora tenha tido uma série de emendas e reformas desde 1943, quando ela foi promulgada, mas ela ainda está em vigor, né? E nós temos a criação de uma série de empresas nacionais, né? De empresas, de companhias estatais, empresas públicas, que vão servir para isso, para desenvolver as forças produtivas. Cita-se aí a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, né? Que foram constituídas, foram fundadas com esse objetivo de, primeiro, garantir uma indústria de base, né? Garantir que tudo aquilo que fosse possível ser produzido industrialmente no país para diminuir o número de importações seria feito, né? E também para dar um apoio a essa burguesia urbano-industrial que garantia a continuidade e garantiu a chegada de Getúlio Vargas ao poder, certo? A Era Vargas se estende, como eu já disse para vocês, entre 1930 e o ano de 1945, né? E se encerra em 1945, quando Vargas é deposto e são realizadas então eleições novamente para a presidência da República, e um aliado de Getúlio Vargas, um aliado histórico, Eurico Gaspar Dutra, né, o general, foi eleito então presidente da República, né? Esta foi uma aula sobre a Era Vargas, né? Eu espero que eu tenha contribuído. Um grande abraço e até a próxima.